Olá, nono ano, tudo bem? Vamos revisitar o nosso capítulo 4, Implosão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós temos aí de 1906, né? Século XX, né? A gente tem, assim, já falei isso em outro momento com vocês. A Segunda Guerra Mundial, que ela vai de 39 a 45, quando ela termina, ela estabelece um período que nós chamamos de Guerra Fria, com duas grandes lideranças, Estados Unidos e União Soviética. Durante um tempo, essas lideranças se mantiveram, mas, como todas os grandes impérios, os grandes governos, as grandes economias, têm um período de surgimento, ascensão, ápice e declínio. E não foi diferente com a União Soviética, não é? Então, a gente, em 1906 a 1982, a gente tem aí um breve histórico, né, de Leonid Brezhnev, que substitui Nikita Khrushchev, Nikita Khrushchev, que vai permanecer no poder até 1982. Então, a gente vai ter aqui alguns fatos que a gente pode destacar, né? Porque ele reata relações diplomáticas com diversos países, ele vai tentar expandir o socialismo, ele aumenta a liberdade religiosa na União Soviética, que era algo muito restrito. E menos de 10 anos da morte de Brezhnev, surge uma grave crise que vai assim desestabilizar totalmente a União Soviética. Então, a gente vai ter Yuri Andropov, que vai substituir Brezhnev e que vai ficar no poder até 1984. Então, o governo dele é curto, não é? Mas ele tenta melhorar a economia, reduzir a corrupção, não é? Embora tenha deteriorado as relações com os Estados Unidos, o que leva a Ronald Reagan, que é o presidente norte-americano, a instalar na Europa muitos mísseis, né? Para uma tentativa de defesa de uma possível, né, porque os Estados Unidos e a União Soviética eles viviam um tempo em que viviam sob uma ameaça mútua, uma guerra ideológica, que na realidade não aconteceu, mas que as sociedades viviam assustadas, com medo que ocorresse, né? Depois a gente vai ter Konstantin Chernenko, a gente vai ter Mikhail Gorbachev, que substituiu Chernenko e que vai governar até 1991. E aí, Gorbachev ele tenta reformar a política implantando o projeto Glasnost, que consistia no quê? Numa abertura política, onde houvesse uma maior liberdade de expressão, e também um outro projeto chamado de Perestroika, que tinha como objetivo otimizar a economia. Os dois projetos conduziram ao término da Guerra Fria e eliminaram o poder do Partido Comunista na Rússia e levaram justamente a esse que é o título do nosso estudo, né? A dissolução, ao desmonte da União Soviética. Então, a União Soviética deixa de existir, a gente retorna à Rússia, que foi conduzida a uma economia de mercado. E aí a gente tem algumas medidas que Gorbachev adotou que se pode destacar. Campanha contra o alcoolismo, né? A Rússia é um país com temperaturas extremas, muito frias, então, nos lugares muito frios, com as temperaturas muito baixas, as pessoas têm uma tendência muito grande a beber muito, bebida alcoólica, para aquecer, né? Então, isso acaba levando ao alcoolismo, que é uma doença. Retirou as tropas soviéticas do Afeganistão, após quase 10 anos de guerra, e tira a condição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de um Estado socialista. Aceita as reformas liberais nos países do Pacto de Varsóvia, né, a doutrina Sinatra, que vai resultar
na queda do Muro de Berlim. Já falamos sobre a construção do muro, sobre o que foi o muro, né? A divisão da Alemanha Oriental e Ocidental, a ocidental alinhada com os Estados Unidos, a oriental com a União Soviética. Então, a democratização da União Soviética tira o poder do Partido Comunista e dividiu a política entre grupos liberais, moderados e conservadores. Já vimos isso também em uma outra, na nossa última aula. Bom, diante disso, no tópico 4.4 da apostila de vocês, da página 17, a gente tem as reformas na Polônia. A Polônia, cuja cidade que tem maior representatividade é Varsóvia, né? A capital fica localizada no centro da Europa. Ela surge no século X e no início da Segunda Guerra Mundial ela foi invadida pela Alemanha. Em 1944, estamos falando do século XX, ela passa a ser incorporada à União Soviética e as reformas de Gorbachev permitiram que, no finalzinho de 1990, Lech Walesa assumisse o governo e transformasse a Polônia em um país democrático e independente da União Soviética. Tá? Aí a gente vai ter a queda do Muro de Berlim, que nós já falamos também sobre isso, né? Que após o final da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida, aquilo que eu já expliquei para vocês. E o surgimento desse muro, ele foi cruel porque separou famílias, separou amigos, né? Porque divide a cidade. Eu acho muito terrível essa percepção de separação através de construção de muros, como nós temos nos Estados Unidos, que separa as fronteiras do México, com todos os problemas de imigração contemporâneos que nós sabemos que existem, mas, de qualquer forma, é uma forma muito cruel de dizer para o outro que não te quero aqui. Mas, enfim. Então, no tópico 4.6, a Europa Ocidental versus a Europa Oriental, né? Ela é formada por países de mundos capitalistas, pioneiros na Revolução Industrial, olha lá. Temos aqui alguma descrição. E a oriental é aquela formada pelos países que pertenceram ao mundo socialista, ou seja, que tinha uma economia mais frágil, controlada pelo governo. Então, essa divisão, atualmente, separa a Europa entre a parte mais desenvolvida, que são os ricos, os países ricos, e a menos desenvolvida, que são os países pobres. Na apostila de vocês tem a discriminação aí dos nomes dos países com destaque para os países da Europa Ocidental e da Europa Oriental. Eu, como atividade devolutiva número 4, vou sugerir para vocês, vou propor um fichamento destacando os tópicos mais importantes do capítulo, ou seja, como se fosse um resumo, tá, gente? Mas vocês são do 9º ano, vocês já podem fazer uma espécie de fichamento destacando os pontos mais importantes. Um ótimo estudo para vocês.